Você gostaria de definir metas para a tua equipe, não sabe por onde começar? Acha que os resultados da tua clínica iam melhorar se tivesse metas? Sabia que tem técnica para isso? Me acompanha aqui que eu vou explicar como é que você pode definir as metas da tua equipe. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, vale a pena eu ter meta para minha clínica? Vale a pena eu ter meta para minha equipe? Bom, o que a gente tem hoje, se a gente analisar o mundo corporativo, empresas pequenas, médias, grandes e principalmente, o que fez as empresas que querem saltar de nível, ou seja, empresas pequenas que viraram médias empresas e médias empresas que viraram grandes empresas? Todas têm em comum trabalhar com metas para sua equipe e que sejam metas atingíveis e bem direcionadas no planejamento que essa empresa tem de médio e longo prazo. Então sim, é importante que você tenha metas e defina metas para a sua equipe e consiga mensurar o resultado dessas metas que foram dadas. E de onde que vêm essas metas? Como que você vai criar essas metas? Bom, primeiro passo, antes de você fazer qualquer coisa na sua clínica e as metas não é diferente, é importante que você tenha um planejamento estratégico bem feito. Ou seja, onde você quer chegar com a sua clínica nos próximos 3, 5, 10 anos? Você tem que ter esse direcionamento. Então é importante você analisar qual que é o cenário futuro ideal para você, onde você gostaria muito que tua clínica estivesse posicionada nesse intervalo de pelo menos 5 anos e como você está hoje e fazer um comparativo. Quais são os gaps, quais são as diferenças da situação tua atual com a tua situação futura. Quando você faz essa análise e entende qual que é a diferença do ponto que você está hoje para o ponto que você quer chegar, você vai encontrar quais são as deficiências, você vai encontrar onde estão os problemas da sua clínica para chegar nesse objetivo futuro. Tendo esses itens muito claros, tendo esses itens em mente, você pode direcionar os esforços da sua clínica através das metas para atingir e evoluir ponto a ponto de cada um desses itens específicos que o teu planejamento estratégico te mostrou. Tendo o planejamento estratégico elaborado, a gente sabe onde nós estamos e para onde nós vamos querer chegar. Mas é importante vocês pensarem que o planejamento é como se fosse uma escada. Então, onde você está hoje, no início da escada, e o topo da escada é aquele planejamento, aquele cenário ideal, aquele teu sonho grande que você quer atingir durante algum tempo. Não adianta você querer dar um salto do primeiro degrau para o último, tá? Você tem que dividir isso aí em alguns períodos. Então, qual que é o ideal? O teu planejamento estratégico ele tem duração de 5 anos. Divida ele em cenários de 1 ano, por exemplo. A cada 12 meses, você vai saber qual que é o ponto que você tem que sair e qual que é o primeiro degrau que você tem que subir. Então, tendo esse ponto muito bem definido, qual que é o primeiro degrau da escada que você tem que subir, você consegue definir claramente quais são os grandes problemas que você tem que trabalhar. E aí fica muito fácil você definir as metas da sua equipe, porque você sabe onde você está, os problemas que você tem que corrigir até chegar no nível seguinte. Então ele te dá clareza, ele te dá uma clareza muito grande do que você precisa melhorar na sua clínica para começar a subir de nível. Inclusive tem uma frase do Bill Gates que ele diz que as pessoas superestimam o que elas podem fazer em 1 ano e subestimam o que pode ser feito em 10. Degrau a degrau, durante longo prazo você consegue um resultado incrível. Tá, mas e como é que eu vou fazer para definir as metas da minha clínica, da minha equipe? Bom, existem algumas técnicas que você pode utilizar para definir essas metas. Uma das técnicas, que talvez a mais famosa, é a técnica SMART. SMART é a primeira letra ali, vai definir os pontos que cada técnica tem que cumprir para você ter uma meta plausível, uma boa meta para a sua equipe. Então o SMART, o primeiro item ali, o S do SMART, seria uma técnica específica. Então o que é isso? Você não pode ter uma meta muito generalista. Por exemplo, eu quero que minha clínica seja mais lucrativa. Ok, mas de que forma que ela vai ser mais lucrativa? Ela vai ser mais lucrativa através de um aumento de vendas? Ela vai ser mais lucrativa através de despesas menores? Ela vai ser mais lucrativa reduzindo a inadimplência? Então essa técnica, essa meta, ela tem que ser específica para aquele cumprimento e não uma meta muito generalista. O segundo ponto é que essa tua meta ela tem que ser mensurável, tá? Não adianta você colocar que você quer chegar num resultado e não conseguir saber exatamente que resultado é esse. Ela não pode ser abstrata, tá? Você tem que ter um número definido para aquela meta ser atingida.
Então, ó, eu quero crescer a quantidade de vendas. Crescer em quanto a quantidade de vendas? Não, hoje eu vendo 50 mil e eu consigo vender 80 mil reais nos próximos meses. Então essa meta ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um número que você olhe para aquele número e enxergue que você chegou na meta ou não, ou está faltando alguma coisa. Terceiro ponto da técnica SMART, a tua meta tem que ser atingível. Não dê metas para sua clínica só para cumprir ego ou metas que você sabe que não vai conseguir chegar. Você vai desmotivar a tua equipe, você vai ter que fazer o acompanhamento do resultado dessa meta, vai te dar um trabalho e no final não vai o objetivo principal, que é chegar numa melhoria, atingir o resultado, você não vai conseguir cumprir. Então o ideal é que você analise o cenário que você está hoje e saiba que há uma progressão que é feita aos poucos. Então, se o teu número é 100, não adianta você querer subir para 300 no mês seguinte. É 100, vamos por escala. Então, você pode colocar ali de 100 para 120, 100 para 130, 100 para 150 e ir subindo essas metas conforme você vai evoluindo e conforme seus resultados já vão melhorando. Já o R significa que essa meta tem que ser relevante. Quando você cria uma meta, essa meta ela tem que ser um ponto importante para atingimento de um objetivo grande. Então, às vezes a gente quer, no objetivo de criar uma meta e dar uma tarefa para algum colaborador cumprir, por exemplo, tua recepcionista, você cria metas para ela que no final das contas, se ela cumprir ou não cumprir, não faz diferença para a entrega da clínica, não faz diferença para as finanças da clínica, ou seja, não faz diferença nenhuma para o resultado da clínica. É importante que essa meta seja relevante, que você entenda que chegando naquela meta, cumprindo o resultado da meta, ele vai ter uma melhoria em algum sentido para a clínica, seja qualidade de entrega de tratamento, seja aumento de fluxo financeiro, seja aumento de vendas, enfim. Essa meta ela tem que ser relevante para ajudar você a levar de um caminho para o outro. E o último ponto, que seria a letra T, é que essa meta tem que ser temporal, ou seja, a meta tem que ter prazo, tá? Você tem que saber quando que começa aquela meta e quando termina. Essa meta pode ser mensal, essa meta pode ser trimestral, semestral, anual, não importa. O que é importante? Todos têm que ter clareza o dia que começa a meta e o dia que encerra a meta, tá? Você tendo esse prazo temporal, fica mais fácil até de você acompanhar essa meta. Então, se tua meta é mensal, chegou no dia 15, não cumpriu 50% da meta, sabe que há um desafio um pouquinho maior para a segunda quinzena do mês. Ou seja, vai ter que direcionar um esforço maior ali para chegar ao final do mês e a gente conseguir cumprir toda essa meta. Então, só para resumir, a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, atingível, relevante e tem que ser temporal. E como é que a gente pode aplicar a técnica SMART, por exemplo, para o caso da recepcionista? Vamos pensar que sua clínica você não consegue vender mais porque você entende que tem uma agenda muito ocupada, não consegue espaço na agenda para avaliar mais pacientes. Mas quando você analisa a tua agenda, você vê que tem uma quantidade muito grande de pacientes que estão faltando. Agenda horário não vem e aquele espaço fica desocupado, você não consegue atender um paciente, você não consegue avaliar porque a agenda estava ocupada. Então esse é um problema que você tem que resolver. Então vamos pensar como que você poderia definir uma meta para a tua recepcionista pensando nesse problema. Bom, então se você identificou que está tendo muita falta e quer criar uma meta para a tua recepcionista para resolver esse problema, nós usando a técnica SMART, quando a gente analisa o aspecto falta, fica muito claro que o específico você direcionou e a tua recepcionista sabe exatamente que a meta dela é redução na quantidade de faltas. Então essa é uma meta específica. O mensurável, não adianta você falar para a tua recepcionista que você quer reduzir a quantidade de faltas, mas reduzir de quanto para quanto. Então é importante você pegar um histórico ali, seja um mês, 3 meses, 6 meses, quantos por cento de pacientes que agendam na sua clínica e que no dia da consulta não vão? Eu estou com 30% de falta. Então, a tua meta tem que ser mensurável ao ponto de nós vamos sair de 30% de falta e eu quero um índice de falta que eu entendo que é aceitável de 15%. Então, isso é uma meta mensurável, você sair desse resultado e chegar naquele número que você entende que é o ideal para ela, que seria 15% de desocupação de agenda em razão de falta. Já a questão do atingível, não adianta você dar uma meta para a tua recepcionista, eu quero 100% de ocupação de agenda com 0% de falta.
Isso não é algo que depende 100% dela. Você entende que um paciente pode se acidentar, ele pode perder o ônibus, ele pode ter uma série de problemas que não dependem da sua recepcionista, não estão relacionados ali com o dia a dia dela. Então você pode criar essa meta que seja mensurável, mas que no final do mês você consiga, a tua recepcionista fazendo um bom trabalho, ela consiga chegar nesse resultado final. E essa meta vai ser relevante para a sua clínica? Se você chegar e tiver uma redução na quantidade de faltas de paciente, vai melhorar o resultado da tua clínica? Se sim, é uma meta que é plausível e vale a pena você dar para a tua recepcionista. E pensando no item temporal, qual que é o prazo? Então a gente vai mensurar a quantidade de faltas em que período? Todos os meses, todas as semanas, a cada 3 meses. É importante então você definir qual que vai ser o prazo que você vai dar e qual que é o prazo que você vai acompanhar essas metas junto à tua recepcionista. Definiu a meta? Como que nós vamos acompanhar essa meta? O ideal é que semanalmente você consiga ter um reporte de qual foi a evolução daquela meta ao longo da semana. Seja através de uma reunião semanal, seja através de uma conversa individual junto com aquele colaborador que recebeu aquela meta. Então toda semana pegue aquela evolução, entenda quantos % deveria ter sido atingido naquele momento e analise. A meta está evoluindo bem? Se estiver evoluindo bem, parabeniza o teu colaborador e continua acompanhando ao longo do mês. Se não estiver evoluindo, estiver muito abaixo, você chegou ali no dia 15 e tem menos de 50% da meta atingida, entenda se precisa ter alguma mudança de rota, se tem algo que dependa de você para fazer, para melhorar esse atingimento e direcione um pouquinho mais de esforço para chegar ao final do mês e conseguir compensar essa diferença de resultado que foi criado com resultado abaixo nos 15 primeiros dias. Acompanhou os resultados, chegou ao final do mês, a gente vai ter cumpriu a meta, não cumpriu a meta, qual foi o resultado final, acompanhe junto com o seu colaborador, dê feedback para ele dessa meta, dê feedback desse resultado que foi atingido e caso ele atinja essa meta ou não atinja a meta, tem que ter alguma consequência. Você simplesmente soltar uma meta para a tua clínica e não fazer diferença se ele atingiu ou não, não vai motivar, não tem o porquê ele correr atrás dessa meta. Então, o que ele vai ganhar se atingir essa meta? Seja uma bonificação, seja um jantar, seja um dia de folga eventual que ela possa escolher. Enfim, você tem que definir junto com o teu colaborador qual que vai ser a meta e a bonificação dele caso ele atinja essa meta. Por outro lado, se ele não atingir a meta, também tem que ter uma consequência. E essa consequência, ela começa no primeiro mês não atingiu a meta, chama esse colaborador, conversa com ele, entenda qual que é o motivo, qual que está sendo a dificuldade dele no cumprimento da meta. Será que não está faltando um treinamento? Será que ele tem as ferramentas necessárias para o atingimento dessa meta? Então entenda quais são as necessidades, se tem algo que você precisa fazer para ajudar e defina um plano de ação para no mês seguinte ela conseguir correr atrás dessa meta e conseguir atingir o resultado. Caso ela não chegue no resultado no segundo mês, a gente precisa ter uma análise um pouquinho mais forte de como que está sendo trabalhado essa meta. Essa meta, primeiro, ela realmente é atingível? Se ela for atingível, qual que está sendo o processo que está sendo trabalhado essa meta? Tem algo que precisa ser feito mais sério para mudar os rumos dessa meta? Ou não? Simplesmente está sendo um resultado que o teu colaborador não está dando conta de alcançar. Então é importante você ter isso muito claro, definir quais são os pontos de melhoria que você vai ter nesse segundo mês para conseguir mensurar se no final do mês está tendo uma evolução ou não do cumprimento. No terceiro mês, caso não tenha esse cumprimento, aí é o momento de você ter uma conversa um pouquinho mais séria, entender se esse colaborador está na posição correta para cumprir aqueles objetivos, se o perfil dele atende às exigências que você está tendo para aquela atividade que ele está desempenhando e eventualmente fazer uma troca de posição entre alguns colaboradores da clínica, mudar a forma que está sendo realizada ou eventualmente até uma substituição desse colaborador em caso de sequencialmente não estar atingindo essas metas que foram propostas pela clínica e que são relevantes para o atingimento do resultado da clínica como um todo. E aí, bora definir as metas para a equipe e melhorar o resultado? Bom, precisando, material completo aqui no link abaixo. Grande abraço!